Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live. Hoje, para comemorar o Dia da Conscientização do Parkinson, a gente vai ter uma convidada muito especial, a professora doutora Aline Haas. Vamos só aguardar um pouquinho. Oi, Adriano! Vamos aguardar um pouquinho que a Aline já está entrando. Aí, ó, já entrou. Vamos convidar aqui a Aline para entrar junto com a gente. Olá! Oi, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo certo? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Só tô aumentando aqui meu volume também. Você tá também me ouvindo, ok? Tá tudo certo, tô ouvindo tudo certo. Ai, que bom. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer por você ter aceitado mais esse convite aqui, estar aqui com a gente, né? Sempre parceiros aqui, trabalhando para a ciência da dança no Brasil, né? E sempre também que eu te chamo para fazer algum trabalho do bastidores, você está sempre lá. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado participar dessa live aqui com a gente hoje. Obrigada, Babi, pelo convite. Hum, Obrigada pro pessoal que tá entrando aí. sim, Adriano, obrigada, tá sempre nos apoiando também, né? sim, com certeza. E aí, a gente pode aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou mandar aqui algumas pessoas colocaram, a gente está, na verdade, 2 minutinhos adiantadas. Então, vou mandar aqui para as pessoas entrarem e deixar claro para todo mundo que está assistindo, gente, que essa é uma live que todo mundo tem que fazer parte. Então, perguntas, se tiverem alguma coisa que quer saber, não deixe de fazer, de perguntar, tá bom? A gente está aqui. Nós duas nessa conversa, mas ela é um assunto que cabe a todos, tá bom? Aline, eu queria então, para a gente começar, eu já te conheço, já sou sua fã, a gente já trabalha juntos, mas algumas pessoas que estão assistindo a live ainda não te conhecem. Então, pouco provável, né? Mas assim, caso tenha alguém que não te conheça, dá uma palhinha aí pra gente. Quem é a Aline? Então, eu me considero uma bailarina, professora, pesquisadora, né? Então, acho que a partir daí é que eu fui desenvolvendo todo o meu currículo, o meu conhecimento, né? A partir dessa questão, assim, de ter iniciado muito cedo dançando, depois indo para uma formação acadêmica em educação física, porque na época não existia formação de dança da onde eu sou, que eu sou de Porto Alegre, e aí depois indo já para uma formação um pouco mais voltada para essa área que é onde a gente trabalha, né, que é a medicina da dança, e que hoje eu venho também chamando de dança e saúde, né, que é uma área que entrecruza bastante com essa ideia, então, desse trabalho que eu venho desenvolvendo com Parkinson. Então, assim, essa Aline, bailarina, professora, pesquisadora, foi a partir disso que eu fui me movendo e fui praticante, né, também estudiosa do método Pilates, que é uma outra área aí que permeia a minha formação. Mas a partir disso eu fui criando toda essa minha carreira acadêmica e a minha carreira também como dentro da área da dança, toda voltada por esse princípio aí que me norteou de querer ser uma professora enfim, então acho que mais ou menos assim, sendo rápida na minha apresentação, acho que seria isso, né? Não sei se tu queres que eu fale alguma coisa mais específica assim sobre a Um minha pouco formação. mais da sua experiência com dança. Como que foi sua carreira, assim? Onde que você começou a dançar? Quais modalidades você experimentou? Porque eu acho que isso acaba tendo uma visão diferente depois do que a gente vai, de como que a gente vai utilizar a dança, né? Sim, sim. Eu, na verdade, comecei no balé clássico, porque na época que eu comecei a dançar, há muitos anos atrás, não tinha muitas oportunidades de outros estilos de dança que não fosse o balé, né? Porto Alegre, na época, assim, a maioria das academias que existiam particulares, elas eram academias de balé clássico, né? Então, eu comecei no balé. Me formei no balé com 15 anos, numa academia, então, da Maria Cristina Fragoso, Estúdio Cris Fragoso, que é uma academia, assim, de dança, uma escola de dança conhecida da cidade de Porto Alegre, né? Tradicional. E aí depois eu
já com 18 anos, eu comecei a ter outras experiências Uhum. com dança, porque eu achava que o meu corpo, assim, não era um corpo tão específico para o balé. E comecei a ter daí experiências com dança moderna, com algumas professoras também que foram precursoras da dança moderna em Porto Alegre, a dona Ceci Franck, dança contemporânea. Eu dancei por um tempo num grupo Fênix, que era um grupo assim bem tradicional também de Porto Alegre, e a gente dançava, vou botar uma aspas assim, profissionalmente, mas enfim, era um grupo independente, né, que a gente ensaiava assim todos os dias, fazia aula todos os dias. Então, durante 4 anos eu dancei nesse grupo. E aí depois eu fui morar fora fazendo meu doutorado, e quando eu voltei, aí tive algumas experiências com dança flamenca também, porque eu morei na Espanha, dança de salão. Então, na verdade, eu sou apaixonada por tudo que é tipo de dança, assim, né? Eu tento, Uhum. sempre gostei muito, assim, também de dança folclórica do Brasil, do mundo, gaúcha. Trabalhei alguns anos com dança de salão. Então, mas assim, a minha formação, vamos dizer assim, mais de escola de dança mesmo é no balé, com essas outras experiências de cursos livres, assim, que a gente chama, né? Que são cursos por um tempo, workshops, aula com professores. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, depois do meu doutorado, eu dancei muitos anos com uma coreógrafa que se chama Nete Lubisco, que é com quem eu ainda faço aula e danço, eventualmente, que ela é uma coreógrafa ela trabalha com jazz contemporâneo, vamos dizer assim. Então, a minha linguagem, assim, por muitos anos de dança foi esse jazz contemporâneo, que é onde eu fiquei dançando, assim, vamos dizer, uh, de 97, 96 até meio que hoje, assim, é o que eu faço, assim, mais do que balé e aula de contemporâneo. Há muitos anos eu trabalho com essa coreógrafa, então, enfim, é uma experiência de dança, assim, bem variada, mas o meu corpo, eu acho que é um corpo que teve essa formação de balé, então acaba que eu tenho uma identificação, assim, com uma dança vamos dizer, mais lírica, talvez, um jazz mais assim, né, nesse estilo. Mas eu acho que é isso, tive muitas experiências. E fui professora de criança, de adulto. Eu gosto muito de trabalhar com quem não sabe dançar, então esse trabalho todo que eu desenvolvo com pessoas com Parkinson, ele já vem de um certo tempo, assim, de eu trabalhar com projetos com idosos, com pessoas com AVC, com pessoas com deficiência. Então, eu gosto muito de trabalhar assim com pessoas que não são bailarinos profissionais, né? Pessoas que levar a dança assim para esse público que não é um bailarino dentro daquela perspectiva que a gente fala assim de realmente ser um bailarino de academia, de dança, né? Mas trabalhei também dando aula em academias para crianças, enfim, fiz muita coisa. Mas eu sou professora universitária há bastante tempo. Já sou Aham. professora universitária há mais de 20 anos, então o meu trabalho se direcionou muito para essa questão assim dessa vida acadêmica, no sentido de ser realmente uma professora universitária e uma pesquisadora e desenvolver projetos de extensão e pesquisa dentro da universidade, né, com alunos, com público externo, enfim. Então, É, eu, acho eu que é isso. costumo brincar que uma vez bailarino, para sempre bailarino, né? A gente pode até parar de dançar profissionalmente, mas a dança está dentro sempre de você, né? E eu acho que Sim, isso é muito importante, porque isso faz a gente ter as decisões que a gente tem para criar os nossos projetos de pesquisa, para poder ensinar, né? Mesmo que não seja dentro da sala de dança, eu acho que a dança influencia tudo na nossa vida, né? Então, assim, você pode até não ter dançado profissionalmente, mas você tem lições no meio da dança que você leva para qualquer lugar da sua vida, né? sim. E, e aí, então, conta pra gente um pouco como que foi a sua carreira acadêmica até você chegar nessa área do Parkinson. Por que o Parkinson, né? O que que isso te chamou tão atenção? Sim. Então, aí, essa questão, assim, de já de muito cedo, eu tinha essa tendência, eu entrei na faculdade, e daí eu comecei a perceber que eu tinha esse interesse, assim, por leitura, por pesquisa, né? Na época, até a educação física não era tão desenvolvida quanto hoje, no sentido de cursos de mestrado e doutorado. E eu tive, então, essa oportunidade de fazer um curso fora, de morar um tempo fora e fazer meu doutorado fora do Brasil, na Espanha, numa faculdade de medicina. E eu já e aí nesse momento já da minha faculdade,
e da meu doutorado, eu descobri essa área de dança e ciência, né? De medicina da dança que estava surgindo, assim, ainda na época quando eu fui morar, era um momento, assim, de surgimento dessa área na Europa. E Uhum. já comecei a ler um pouco sobre isso e tal, e me interessar. Então, os meus primeiros estudos, assim, que eu desenvolvi foi muito voltado para a questão de lesão de bailarina. Meu doutorado, ele foi voltado para análise antropométrica de meninas bailarinas, são medidas corporais, né, que a gente faz. Eu Uhum. comparei um grupo de meninas de balé de Porto Alegre com meninas espanholas entre 10 a 13 anos, que foi o estudo de doutorado que eu fiz. E aí, depois, quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei eu já fui atuando já logo em seguida em carreira universitária, dentro de cursos de educação física, dando aula de dança para a disciplina de dança dentro de cursos de educação física, né? Uhum. E aí, ali, eu comecei a desenvolver algumas pesquisas também dentro dessa área já de ciência da dança, mas fui me interessando por desenvolver projetos com idosos. Foi quando eu comecei a desenvolver alguma coisa com idoso, já desde o meu início da minha carreira universitária, com projetos de extensão vinculado à pesquisa. E aí, a partir disso, já parti um pouco para a questão de também pessoas com deficiência. Tive um grupo de dança com cadeira de rodas que eu trabalhava, mas nunca cheguei a desenvolver muita pesquisa nisso. E fui indo assim um pouco para esse lado, vamos dizer que essa é a relação da dança com a saúde, né? Numa busca assim de oferecer dança para um público para que ele consiga, por exemplo, prevenir doença, ou para que ele consiga não piorar, né? Por exemplo, a questão de dança para idoso já é algo que já tem assim há um certo tempo, né? A comprovação de que é bom Uhum. para não, vamos dizer assim, não vai talvez curar, mas também vai evitar alguns agravamentos de algumas questões que o envelhecimento proporciona. Então eu fui indo muito para essa área, né? Dentro desse meu contato assim com a universidade, eu fui indo para essa área. E daí, anteriormente ao Parkinson, eu tive um projeto com AVC, com pessoas com AVC, que foi um projeto junto com uma bailarina, se chama Silvia Wolff, que ela teve um AVC quando ela era jovem. Era uma bailarina que atuava, assim, com 33 anos ela teve um AVC, e ela fez um pós-doutorado comigo, e a gente começou a desenvolver esse trabalho todo baseado, porque ela se reabilitou com dança, né, na experiência dela. Quando ela teve o AVC, ela reabilitou ela mesma com dança, ela estava no meio do doutorado, e aí ela trocou a temática de doutorado, começou a estudar essa questão da dança do AVC, e a gente abriu, então, um projeto de extensão vinculado à pesquisa na URGS, que é onde eu atuo já há mais de 10 anos dentro do curso de licenciatura em dança da URGS, né? Que daí eu troquei, fiz um concurso e fui trabalhar na URGS. Daí a Silvia fez esse projeto de pós-doutorado comigo, que teve a Uhum. duração de uns 4 anos, eu acho que a gente teve isso. E quando a gente começou a trabalhar com AVC, a gente começou a ler sobre Parkinson. Já Uhum. tinha alguma coisa com Parkinson. Isso já faz mais ou menos uns 9 anos atrás. Já tinham algumas pesquisas publicadas sobre Parkinson. E aí, nisso, a Elren, que eu vi que ela estava por aí, ela entrou na live, não sei se ela está aí ainda, que é uma menina, ela é do Belém do Pará. Ela foi fazer um mestrado lá na URGS, com meu colega, professor Leonardo Tartaruga, e foi propor a questão da caminhada nórdica para Parkinson. E aí a gente começou. Eu tenho uma aluna minha, que é a Marcela, que eu acho que tu já conheceu ela de nome também, que publica muita coisa comigo. E aí a Marcela começou a frequentar o grupo de estudos do professor Leonardo, começou a se interessar um pouco também pelo Parkinson. A Silvia fez um concurso no interior do Rio Grande do Sul para trabalhar numa universidade. Eu falei assim: agora eu vou me direcionar para trabalhar com outro público, vamos começar com Parkinson. E aí tinha já um projeto de Parkinson, de caminhada nórdica para Parkinson na URGS. E aí a gente começou alguém mencionou a Elrin aí, a Andréia. E aí a gente começou a fazer também o projeto de dança, né? E então já faz 6 anos que a gente começou a fazer esse projeto, porque a gente começou a ler antes sobre isso, né? E ver que realmente o tango, tinha muita coisa sobre tango, né? Ainda tem muito estudo assim sobre tango e valsa, no sentido de benefício para pessoas com Parkinson. E aí eu falei, bom, então já tem um projeto de caminhada nórdica, vamos começar alguma coisa, né? Com parceria com esse meu colega, que é o Leonardo, que até hoje eu tenho parceria com ele. Aí a Elren, ó. E aí a Elren foi assim a precursora de tudo isso, a Marcela, a gente começou a estudar sobre isso, né? A gente começou a se apaixonar sobre esse tema, assim, no sentido realmente de que já faz 6 anos que a gente tem esse projeto.
Nossa. E antes a gente teve um ano ali de leitura, depois a gente começou a fazer alguns estudos assim de propor, a gente começou com um grupo bem pequeno, 5 pessoas, né? Foi aumentando, e aí a gente foi vendo assim que não é só o efeito da pesquisa em si, mas é o ser humano também, né? O que significa esse projeto na vida dessas pessoas que têm Parkinson, né? Então a gente tem realmente um projeto super grande lá na URGS, dentro da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, que envolve a caminhada nórdica, a dança e o exercício em água funda, né? Que é o exercício na piscina. Então, ele é coordenado, esse projeto, ele é coordenado por mim, pelo professor Leonardo Tartaruga e pela professora Flávia Martinez, que é fisioterapeuta e formada em educação física. Então, é um grupo multidisciplinar. A gente tem em torno de quase 100 pessoas com Parkinson e os seus acompanhantes que frequentam a universidade nesses projetos que a gente oferece gratuitamente, né? Aham. E eles são vinculados à pesquisa. Então, a gente também recebe apoio, né? A gente recebeu há mais de 2 anos atrás o apoio da FAPERGS, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul, para a compra de equipamentos, para a compra de materiais para fazer essa pesquisa, né? Auri, vamos botar botar o carimbó agora no Belém do Pará, porque a gente está começando com essa coisa de depois a gente fala um pouco mais sobre isso, de ver os efeitos de outras danças. Mas a gente recebeu apoio para esse projeto. Agora a gente renovou o ano passado, nesse ano, né, esse apoio financeiro novamente. Então, assim, é um projeto que não envolve só a dança, no caso, é coordenada por mim, que já começou há um tempo, mas envolve outras atividades também, né? E a Uhum. gente tem colocado, assim, muito desde que eu venho desenvolvendo esse trabalho, realmente eu venho me identificando muito, assim, com essa área de dança e saúde, né? De quanto a dança tem essa potência de cura, né? E, enfim, quando ela é focada, não assim como performance, né? Que assim, daí isso é um outro assunto para ser abordado, que tu aborda bastante aí no bastidores. Mas É, a dança na sua essência, como dança, né? O que ela traz de benefício, assim, para essa população é realmente já comprovado, né? Então a gente tem visto isso assim que é muito gratificante para nós e para eles também, o que a gente consegue oferecer, né? Já estando numa universidade pública, gratuita, né? Oferecer esse projeto para eles, né? Então acho que é isso, assim. Foi, eu não sei se eu cheguei lá onde tu queria, mas foi mais ou menos por aí, chegou, assim, não, curtando o caminho. né? Na verdade, respondeu já várias perguntas, mas aí a gente vai fazendo esse roteiro, né? E mapeando um pouco para as pessoas poderem entender também, principalmente quem não te conhece ainda, quem vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar, vai ficar gravada, né? Tanto no Instagram, no Bastidores, quanto no Facebook, no YouTube. Então, é bom para as pessoas se localizarem. Mas isso que você falou é uma coisa muito importante, porque principalmente no Bastidores, a gente sempre trabalha com o treinamento em prol da dança. E tem coisas que a dança vai trazer que vai melhorar a sua vida. Então, a gente tem que entender a dança com todas essas vertentes, né? Que não é só quando a gente fala no bastidores, bastidores, dança, pesquisa e treinamento, a gente não está trabalhando só com como que você pode ser um bailarino melhor. Mas como que você pode ser também uma pessoa melhor por meio da dança. E não só melhor no sentido de performance, mas melhor no sentido de qualidade de vida, de ter uma vida mais tranquila, de ter menos sequelas em algum tipo de doença. A gente já teve alguns trabalhos também nas cardiopatias, e hoje em especial, a nossa live, né, inclusive para comemorar o Dia Mundial da Conscientização do Parkinson. E eu acho que é muito importante a gente então falar o que que é o Parkinson, né? O que que é essa doença, como que ela é causada. Então, dá uma palhinha para a gente, né? Deixa eu ver, até tem aqui uma pergunta, né? Pedindo para falar um pouco da importância dessas pesquisas como ciências aplicadas à saúde, mesmo nas pesquisas mais exatas, matemáticas e biomecânicas. Eu quero chegar lá, 10, mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que que é o Parkinson, né? Tá certo. Eu vi que tá a Caterine aí. Caterine, a nossa amiga, lembra? A nossa amiga grega que a gente conheceu aqui, tá nos assistindo. A Luísa, que foi quem fez essa pergunta, né? Minha doutoranda. Depois aí a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, a gente está aqui comemorando então esse dia da conscientização, né? Do Parkinson, falando sobre esse assunto da dança para Parkinson. E aí a questão Parkinson, né? Essa doença é uma doença neurológica,
degenerativa, né? Que Uhum. não tem cura. Então, ela é a segunda maior doença neurológica do mundo, né? Depois do Alzheimer. Então, é uma doença que tem realmente tomado muitas pessoas no mundo hoje têm Parkinson, né? É uma doença que está tomando assim uma grandiosidade bastante grande e ela é mais comum com pessoas que têm mais idade, né? Não é tão comum assim com pessoas jovens, mas pode até acontecer de alguma pessoa mais jovem ter também Parkinson, mas e aí assim a causa dessa doença eles para dizer assim a questão específica, eles não sabem muito bem o que ocasiona o Parkinson, mas pode ter relação com algumas proteínas produzidas pelo nosso intestino, pelo que é chamado nosso segundo cérebro, né? Já se tem algum estudo no sentido de talvez identificar a presença ou não dessas proteínas precocemente para evitar o aparecimento do Parkinson. Se fala também um pouco da questão de exposição a agrotóxicos ou aspectos genéticos, né? Como toda doença também tem a questão do aspecto genético. Mas não se tem muito claro, assim, ela é chamada de doença silenciosa porque é uma doença que os aspectos não motores da doença aparecem antes dos aspectos motores. Então, por exemplo, o Parkinson ele é composto por um conjunto de sintomas. É uma doença, às vezes, que também não é tão fácil de ser diagnosticada, mas Uhum. existem os sintomas que são não motores e os sintomas que são motores. E os não motores, eles são vinculados à constipação, depressão, olfato, algumas coisas que às vezes a gente tem e a gente não associa a uma doença neurológica. A gente associa muitas vezes a depressão, a gente não vai associar uma doença neurológica, mas um dos primeiros sintomas de Parkinson, por exemplo, é constipação. Então a gente às vezes tem constipação, não vai achar que a gente tem Parkinson, né? É. E por isso é chamado de doença silenciosa, porque quando o sintoma motor aparece, que é o tremor, que é a lentidão, que é a questão assim do congelamento, né? Esses sintomas motores aparecem, a pessoa já tem Parkinson, mais ou menos há uns 8, 9 anos, talvez, que seriam os sintomas não motores. E quando a gente tem o sintoma. Ah, meu Deus, a próxima vez que eu ficar constipada, eu vou fazer um É, exame. então, mas esses sintomas não motores, a gente não vai no neurologista, porque é um médico que a gente não vai se a gente não começar a tremer. E quando a gente começa a tremer, é porque a gente já tinha Parkinson antes. Então, assim, o sintoma já estava lá, né? Então, é por isso é chamado um pouco de doença silenciosa. Mas o que exatamente causa essa doença são esses fatores que eu falei. E eles estão ainda estudando para ver o que eles podem fazer, mas se sabe que é ocasionada por uma falta de produção de dopamina, né? Então, a dopamina que a gente produz lá no núcleo da base, que é uma região do cérebro, né? Que é associada a várias vias, enfim, do cérebro, começa a não ter uma produção de dopamina suficiente e a gente tem Parkinson. Então, isso eles sabem, né? E aí o que se tem, assim, são medicamentos basicamente baseados nessa questão de aumento de dopamina, levodopa, cardidopa, que as pessoas tomam para poder amenizar um pouco os sintomas motores. Mas os não motores não tem, assim, muito medicamento, né? Aí depois, com o tempo, claro que tem os estágios da doença, né? Estágio nível 1, estágio nível 2, 3, a gente vai tendo os estágios da doença. Com o tempo também vai se agravando um pouco a questão da cognição. Tem muita ansiedade vinculada a Parkinson. Outro sintoma também não motor. Sintoma. Sintoma, né? Ou seja, o sintoma do Parkinson é depressão, ansiedade, são essas coisas não motoras, né? Mas Uhum. depois, com o tempo, a cognição também vai ficando bastante prejudicada. E a deglutição é uma coisa que, com o tempo também, o paladar, algumas coisas nesse sentido. A motricidade fina, muitas vezes a gente começa a perder a sensibilidade das mãos, é um dos sintomas antes de ter tremor, por exemplo, né? Uhum. Então, tem várias coisas, são multifatores, assim, né? E é uma doença muito individualizada também, porque, assim, das todas as pessoas que frequentam lá o nosso projeto,
muitas delas têm sintomas, umas têm mais congelamento, outras têm mais problema de tremor, então não é uma doença assim que ela é estruturada todo mundo igual, porque ela é um conjunto de sintomas, né? Então, por exemplo, o neurologista, quando ele avalia se tu tem Parkinson, tu tem que ter um X conjunto de sintomas para ser Parkinson, senão tu tem um parkinsonismo ou alguma coisa assim. Então, com o tempo começa a cognição, alucinações também, às vezes as pessoas com Parkinson têm com o tempo, né? Elas imaginam coisas. Então, tem muitos sintomas motores e não motores, que eu não vou ficar me prolongando muito aqui, mas não tem cura. Né? O que se tem é essa questão desse medicamento. Mas o medicamento que tu tomas, ele também te gera sintoma, te gera efeito colateral, né? Então, tem também cirurgias que podem ser feitas no cérebro para se colocar ali um estimulador, né, para aumentar um pouco, mas não é para todo mundo que essa cirurgia tem que se visitar um neurologista, ver e tal, ver se pode ou não, se a pessoa deve ou não fazer esse tipo de cirurgia, não é recomendado para qualquer pessoa. Mas, enfim, tem muita pesquisa hoje na área do Parkinson, né, tentando descobrir essa cura, tentando descobrir algo que realmente evite essa doença, porque ela tem se produzido muito. Tem aumentado muito o número de casos de pessoas com Parkinson no mundo, né? E e se ela é uma doença silenciosa, como que a pessoa pode diagnosticar precocemente? É isso que eu te digo, assim, talvez é ir num neurologista, coisa que a gente não vai, né? Como é que a gente vai saber, né? Por isso que também é muito difícil, vamos dizer assim, o diagnóstico precoce, né? Talvez por genéticas, um dia, quando a gente conseguir fazer um gene, sei lá, se a gente souber ou não da presença dessa proteína, que já tem um certo indicativo, né? Então, assim, algumas coisas mais nesse sentido, né? Porque, assim, é a mesma coisa, eu tenho pessoas na minha família que têm câncer, como é que eu vou saber se eu tenho câncer ou não? Não tem muito como tu saber, né? A prevenção, que eu sempre falo, é o máximo possível a gente se alimentar bem, a gente praticar exercício, né? Ou a gente dançar. Então, assim, a questão da prevenção é muito relacionada ao tipo de vida que a gente tem, a qualidade de vida que a gente tem, né? E essa Uhum. questão de exposição a agrotóxico, por exemplo, ou a gente come muito alimento hoje em dia que tem muito agrotóxico, então isso a gente não sabe o que vai ocasionar, né? Tem muitas pessoas falando que pós a pandemia Covid-19, pessoas que já não sei quantos por cento de pessoas que vão ficar com problema neurológico. As pandemias, elas têm muita relação com o aumento de doença neurológica, né? Então, assim, como que a gente pode prevenir? Se movendo e se alimentando bem. É isso que eu digo, assim, que seria uma prevenção, né? E claro, vou puxar a brasa pro meu lado, né? Dançando, porque a gente sabe que a dança tem esse poder de cura e né? Não é que a dança vai ser algo, ai meu Deus, é algo extraordinário, extraterrestre, nada disso. Mas ela realmente tem uma relação muito forte com o ser humano desde o seu tempo muito primitivo, né? Ela é uma forma de expressão, ela é uma forma artística. Então, ela envolve várias regiões nossas do cérebro, que são regiões vinculadas ao nosso prazer, ao movimento, à música, né? Então, ela realmente te faz ali, ela te aciona essas vias cerebrais que produzem muitas substâncias químicas no nosso corpo que nos ajudam a curar, né? Então, assim, pensando fisiologicamente, biologicamente, isso seria uma forma de prevenção, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente sabe que quando a gente cria, no processo de criação, a gente produz dopamina. Né? Então, no processo de criação, a gente produz dopamina. O que é E o dopamina? Parkinson não tem dopamina, precisa de dopamina, mas será que Aline, fala só um pouquinho para o pessoal que não tem esse conhecimento, o que que é a dopamina, só para o pessoal se localizar. Porque eu sei que tem muita gente aqui, muito estudante, muito aluno seu, todo mundo que te segue, que faz parte das ciências da dança, que faz parte dos laboratórios de fisiologia, mas para quem não é, para o bailarino que está lá dentro de sala de aula, para o nosso professor de dança que assiste as nossas lives, o que que é a dopamina? Qual que é o então, efeito dela no cérebro? a dopamina, basicamente, ela é responsável pelas tomadas de decisões, né, que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, por exemplo, a pessoa que tem Parkinson,
no questão motor, por que que ela tem muita dificuldade, às vezes, de se movimentar, por que que ela congela, né? Que é esse que a gente chama de freezing, que é o congelamento, né? Por que que ela tem essa questão de não controlar os movimentos, né? Por isso que ela treme e tal. Porque a dopamina tem muita relação com isso, né? Da gente controlar os nossos movimentos, da gente tomar as nossas decisões. Por Uhum. exemplo, uma pessoa que tem Parkinson, muitas vezes ela vai chegar na frente de uma porta e ela não vai conseguir cruzar aquela porta porque ela não consegue. A dopamina é responsável por isso, né? Vai lá e faz. Por exemplo, uma pessoa que tem que chutar lá naquele canto daquele gol. É ali a dopamina que vai te dizer, né? Eu tenho que jogar ali, eu tenho que ser preciso. Então, assim, essa produção dessa substância que ela se dá no cérebro, né? Que ela se dá lá dentro do nosso cérebro, nessa região que se chama núcleo da base, ela não tem suficiente. Então, por isso a pessoa, que isso é ligado mais à questão do sintoma motor. E aí a pessoa acaba congelando, não conseguindo dar iniciação aos movimentos, né? Não controlando seus movimentos. Então, tem tudo isso que a dopamina acaba ocasionando, né? E aí, assim, esses neurotransmissores que a Luísa está colocando ali, né? Ela é um neurotransmissor e ela Uhum. faz essa transmissão ali, né, dentro da questão da fisiologia, tem o neurônio passa a mensagem para outro neurônio e tal. Então, assim, o cérebro é uma região muito complexa, que a gente, quando começa a estudar e olhar, assim, a gente, meu Deus, eu tô aqui falando contigo e as coisas estão acontecendo naturalmente dentro de mim, né? Mas, na verdade, tem muitas coisas acontecendo dentro de mim para eu estar fazendo isso que eu estou fazendo, né? E a dopamina, se eu não tenho, ela vai me prejudicar nessa questão dessa transmissão, né, principalmente relacionada ao movimento. Então, assim, é isso, né? A pessoa que tem Parkinson, mas aí o medicamento ajuda, mas ao mesmo tempo não cura. Constipação, por Uhum. exemplo, a constipação vai estar ali, né? A depressão muitas vezes vai estar ali. Então, a dança, quando a gente traz, quando a gente oferece para esse tipo de população, a gente tenta que ela seja justamente essa atividade que tem essa capacidade de unir o movimento com a música, né? E se sabe que com música, já tem evidência disso, as pessoas com Parkinson, elas se mexem melhor. O que se chama que é uma dica auditiva, para Uhum. quem tem Parkinson, faz com que esse sistema rítmico do cérebro que não funciona naturalmente funcione melhor. Então, assim, se tu tá, por exemplo, na tua vida diária escutando uma música, né? Ali o Darley, meu aluno, também está colocando uma ajuda, né? A dopamina é um neurotransmissor que está associado ao sentimento do prazer, exatamente. Também essa questão de prazer e bem-estar, né? Também tem relação Isso com a está dopamina. relacionado com a depressão também, né? Então, mas assim, por exemplo, se eu tenho Parkinson e colocar uma música para talvez realizar minhas atividades do dia a dia, tanto que já tem até umas playlists de Spotify para Parkinson, eles conseguem muitas vezes, quando eles estão congelados, eles saírem do congelamento fazendo uma marcação rítmica de uma marcha ou alguma coisa assim. Então já se tem evidência científica que essa dica auditiva ela é eficaz para quem tem Parkinson, né? No Como se sentido de estimulasse melhorar. a movimentação. E aí, então, assim, a dança tem a dica auditiva unida à questão do movimento, unida à questão do libido, né? Do límbico, do sistema límbico que ativa quando a gente se move, quando a gente ouve música, tá ali o sistema límbico. E aí, então, assim, a dança tem todo esse poder que já está comprovado, evidência científica, né? A gente consegue ter efeito nessas pessoas que têm Parkinson, melhorando principalmente o sintoma motor, né? O Josimatheus também, Josimatheus é mineiro, daí o Josimatheus, fisioterapeuta e participa lá do meu grupo, tá fazendo faculdade de dança lá na Federal de Viçosa, tá dizendo também que a insuficiência da dopamina e da serotonina gera que a serotonina é outro elemento também, né, que a gente produz quando a gente tem prazer, quando a gente está praticando exercício. Então, assim, a dança ela não é um exercício, né, mas ela tem tanto a dica auditiva quanto a dica de movimento unida, e isso faz com que a pessoa que tem Parkinson, muitas vezes quando ela está dançando, ela perde o sintoma. Uhum. Ela perde o sintoma. Eles muitas vezes têm esse aspecto mais inclinado, ele vem para cá.
Isso já aconteceu na nossa aula. Pessoas que tremem, 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 durante uma aula pararam de tremer. E aí, no final da aula, elas falam assim: gente, eu tremo há 8 anos, e aí eu estava fazendo um trabalho de improvisação com um colega e eu parei de tremer. O que que me aconteceu? E assim, é algo que acontece porque na hora que tu tá dançando, o teu cérebro tá se mexendo de uma outra maneira. Sim. E tá estimulando essa serotonina, essa dopamina, né? A gente não tem como medir, talvez, o nível de dopamina que tá no, talvez alguma coisa aguda lá, na hora que tá dançando, fazer uma pesquisa nesse sentido, mas nunca ninguém fez esse tipo de pesquisa, né? Mas seriam questões assim. Né? É uma questão que eu tenho talvez interesse de fazer algumas coisas mais agudas. Não se tem tanta pesquisa no sentido de medir na hora, né? Quando a gente fala agudo, assim, a gente fala de medir na hora, que tu tá dançando ali, o que que acontece contigo quando tu tá dançando. Então a gente precisa de talvez alguns instrumentos que consigam ser criados, né? Assim como tu criaste alguns instrumentos aí, para que possam avaliar mesmo o funcionamento enquanto a gente está dançando, ou quando a gente vai para um laboratório simular, né? Aham. Mas teria que ser alguma coisa mais relacionada mesmo à medição cerebral ou alguma coisa de medição sanguínea. Mas é isso, né, Bárbara? A gente se apaixona e a gente consegue perceber que aquilo que a gente está ofertando realmente está trazendo uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa e está trazendo uma sensação de bem-estar maior, né? A Então, gente se apaixona pela dança com os resultados que a gente tem com pessoas saudáveis. Imagina quando a gente consegue ter uma melhora numa qualidade de vida de uma pessoa que passa por um sintoma que é limitante, né? Então, com certeza deve ser muito emocionante estar lá no laboratório e ver o resultado da dança em cima de um sintoma, né? De uma tremedeira que você tinha e de repente, o quê? Dançando e parou e tal. Eu até já ouvi falar também, já ali, se eu não me engano, que uma das influências da dança, né, no Parkinson é inclusive por conta da tomada de decisão, né? Porque além de você ter o ritmo, você tem que tomar uma decisão de para que lado que eu vou dançar. Então não é uma coisa que é completamente automática, né? Você tem que estimular o cérebro pela tomada de decisão, que é um pouco da responsabilidade da dopamina também, não é? Me corrija se estiver errado. Gente, este não é o meu assunto. Eu tô aqui de não, bico. sim, a dança, uma das áreas que já tem uma revisão sistemática com meta-análise, né? Para quem está nos assistindo, assim, quando a gente quer saber se tem uma, vamos dizer assim, uma evidência, se aquilo ali realmente é bom, né? A gente tem que ler uma revisão sistemática de preferência com meta-análise, que é uma estatística que a gente roda em cima de estudos, né, que foram feitos na área. Então já saiu uma revisão sistemática com meta-análise sobre Parkinson, dança e cognição, Uhum. né? E se tem esse benefício da dança, evidência já, desse benefício da dança comparado com outras atividades ou com nenhuma atividade, no sentido de uma área de cognição também, né? Que tem a ver um pouco com essa questão assim de múltipla tarefa e tal, que a dança tem isso, assim, né? Uhum. Porque quando a gente dança, a gente dança como? A gente usa o espaço, a gente vai para baixo, a gente vai para cima, a gente troca de direção, a gente vai, né? Então, tudo essa questão assim de quando a gente está num processo de dançar, né? A gente está se movimentando pelo espaço no ritmo, trocando fazendo trocas de peso, né? Então, tem muitas coisas que a dança tem por ser dança, e não é porque é balé ou porque é dança de salão, porque qualquer dança tem isso, qualquer dança tem giro, qualquer dança tem espaço, né? Então, assim, acaba que a dança gera essa, vamos dizer assim, um certo treinamento, porque há uma evidência também de que se tu tem um treinamento de uma dica auditiva e tu retira aquela dica auditiva, aquele treinamento fica no teu cérebro. Uhum. Né? Então, assim, que se chama, o que a gente chama de aprendizagem de uma tarefa específica, né? E ter o aumento do teu controle motor. Então, assim, quando tu tá numa aula de dança, tu consegue depois daquilo levar para tua vida, talvez aquilo que tu tenha aprendido dentro de uma aula de dança, né?
Então, isso são coisas que se tem uma certa, que se pode especular, vamos dizer, achar, mas já se tem uma certa inclinação para isso. Que a dança por si só, na sua característica, ela gera esse aumento desse controle motor, ela gera esse aumento desse treinamento específico de uma tarefa, né, que a pessoa aprende e leva depois para a vida diária. Né? Então, sim, tem muito a ver assim, com essa questão, né, tanto que a técnica para tu sair do congelamento é tu imaginar uma marcha rítmica. Um, dois, para tu sair, tu tá congelado, porque quando eles congelam e caem. Quem tem Parkinson tem muita queda. E quando cai, bate a cabeça. E muitas vezes vem a falecer por isso, né? Porque tem muita queda. Sim, uma consequência do Parkinson, né? Não é É, nem diretamente é, relacionada, é uma a é gente, indireta. a questão de queda em idoso é o que muitos idosos vêm a falecer por causa disso, né? Às vezes, Então, assim, fratura o fêmur, aí tem que ficar no hospital, aí pega uma infecção hospitalar, então uma coisa que leva sim, a outra, né? Então, sim, realmente. sim. Então, assim, quando eles congelam, eles não conseguem literalmente, eles ficam completamente congelados. A gente já teve situações de pessoas que tiveram congelamento na nossa aula, né? Que a gente teve que segurar, porque eles literalmente eles vão cair para trás, alguns caem para trás, outros para frente, depende. Mas congela, começa a festinar, que a gente chama, né? Que é muito problema daí que vem associado com a marcha, né? Que a gente chama que é um termo Uhum, técnico para caminhada, né? Então eles uhum. festinam ali, ficam patinando no mesmo lugar e aí acabam caindo, né? Então, assim, para sair desse congelamento, a gente sempre fala, quando eles estiverem em situação de congelamento, é técnica que está colocada em Parkinson's UK, né? Que é um site super importante, assim, de associação de Parkinson no Reino Unido, de sair com essa marcha, né? Então a gente sempre fala para eles, quando vocês estão no super, estão pensando que dá uma coisa, imagina uma música, começa a dançar, né? Aí teve uma aluna, vou me achar doida, que eu vou estar no supermercado dançando e cantando. Eu digo, mas é melhor dançar e cantar e sair do congelamento do que entrar no Aí, congelamento e cair, né? Então, assim, outra coisa que eu queria falar também, que às vezes acontece, é não piorar o sintoma. Porque assim, depois de 3 meses que tu fez dança ou que tu fez alguma coisa, tu não piorou. Tu não aumentou o teu nível de medicamento, tu não piorou a tua cognição. Isso também é positivo, porque se é nossa, algo neurodegenerativo, tu não aumentar. A gente tinha uma aluna, ela até hoje está conosco no projeto, né? Ela começou conosco já há 3, 4 anos atrás, eu acho. E ela ficou um ano sem mudar o medicamento. Quando ela chegou no neurologista, o neurologista falou para ela assim: o que que te aconteceu? Ela disse: eu tô dançando 2 vezes por semana, ai, fiquei até arrepiada. né? Então, assim, esse tipo de coisa, muitas vezes a pesquisa não mede, né, Bárbara? É mais a pesquisa qualitativa que a gente está agora também entrando um pouco dentro dessa área aí no meu grupo, né? A importância do estudo de caso, né, Aline? Eu sempre friso que o estudo de caso, às vezes, ele é pouco validado dentro da ciência, mas que ele é o que a gente vai usar na clínica. Cada pessoa é uma pessoa independente, então a gente deveria ter mais estudos de caso, porque às vezes aquele estudo de caso você vai encontrar uma outra pessoa que vai ter um sintoma parecido, mas se você tenta generalizar os sintomas para uma população, você vai excluir várias coisas que vão acontecer em várias pessoas, e isso eu acho que é um pé atrás para a ciência, né? Uhum. Eu tenho visto muita coisa, estudado muito sobre Parkinson, né? Eu venho estudando sobre Parkinson já há 6, 7 anos e fiz meu Uhum. pós-doutorado nisso aqui no Reino Unido e agora estou aqui no Reino Unido de novo estudando sobre isso. Então, tenho lido muito sobre isso, estudado muito sobre isso e um dos grandes pesquisadores da área do Parkinson, um holandês, o Blas Blumen, ele falou esses dias numa live isso, né? Que o Parkinson é uma doença individual. Cada indivíduo tem uma, uma característica, e eles têm falado muito isso, né? Que não se tem essa visão de all fits, como é que eles chamam? Fits to all, né? Uma coisa que serviria para todo mundo, né? Que a medicina, por exemplo, quando tu dá uma prescrição do medicamento, tu não vai dar uma prescrição de medicamento igual para todo mundo. A mesma coisa, talvez, tu não faria em relação a uma dança, um exercício que todo mundo fazer tudo igual, né? Mas a dança tem essa característica de grupo, né? De socialização, que isso também é algo interessante de se pensar, que ela difere um pouco de outras atividades, porque eles se sentem pertencentes a um grupo, eles se sentem parte de um grupo, né?
Com essa Uhum. pandemia, a gente, desde o ano passado, está oferecendo atividades online. E é super emocionante de ver. Agora a gente está fazendo no Zoom. E eles são todos idosos. E eles estão lá, eles caem, eles vêm. Eles, quando era no presencial, chovia, Porto Alegre tem inverno, eles estavam lá, né? Então, assim, ver essa força de vontade dele, o quanto a dança é importante para eles na vida deles, é algo que emociona a gente, porque eles estão lá, né? E às vezes a gente fica assim, é porque não tenho isso, não tenho aquilo. Claro que todo mundo está sofrendo bastante nessa pandemia, mas imagina uma pessoa que é idosa, que não tem tanto acesso à tecnologia, que tem Parkinson, que é uma doença que se tu não... é essencial tu te mover se tu tem Parkinson. Precisa se mover. Se tu não gosta de dançar, caminha, vai na piscina, corre, mas tem que se mover. Se tu não te mover, tu vai ficar cada vez pior. Então, isso é uma coisa que já está comprovado. Quem tem Parkinson precisa controlar a alimentação, precisa fazer exercício, precisa se mexer, né? E a dança é isso que eu falei, é uma atividade artística que tem esse movimento junto com a música aí que gera tudo isso. Então, assim, a gente está ofertando para eles desde o ano passado a dança online e a dificuldade que eles têm é por WhatsApp, é por vídeo. E eles estão lá, porque se eles não fazem isso, eles ficam muito piores, né? Então, assim, é algo realmente que a gente se empolga, né? Se apaixona, tá cheio de comentário aqui que estão falando, Pois né? é, né? Vi uns Eu vi aqui comentários aqui, que ó. a Enaile também, minha mestranda, observar o sinal de Guaxinim quando batemos a cabeça especificamente. Sim, a questão da fratura que a Enaile está falando, né? Sim. Eu vi também que a questão de não retardar a TUI, está falando aqui de não retardar a doença, isso é super importante, né? Transferência da tarefa diária como ganho. E o Danley, que está falando aqui da produção da memória e do conhecimento ligado às memórias afetivas. Sim, isso é uma coisa que eu já tinha visto já muito também nas pesquisas que eu desenvolvi com o idoso, que eu fiz já uma pesquisa qualitativa no sentido de entrevistas, e isso que me reporta para quando eu era jovem. E isso é muito interessante, assim, que o idoso, eu faço curso assim nessa área de idoso, atividade física já há muito tempo, desde o meu tempo do meu doutorado, e me chamou a Uhum. atenção uma vez um curso que eu fiz, que era um circuito de brincadeiras de criança. Brincadeiras de criança, que as crianças faziam. E uma brincadeira de criança do tempo da minha avó, que a gente não brinca mais, que as crianças não brincam, elas só ficam no iPad, no computador, era um brinquedo que se chama de circo, que eu acho que se chama Diabolo. Diabolô, eu acho Aham, que são duas paletinhas laterais, assim, tem um fio, e daí fica um negocinho ali, joga pra cima, tem no Circo de Soleil e tal. aham. E aí tinha. Eu não tenho coordenação de fazer aquilo, porque não era uma brincadeira do meu tempo de criança, mas eu tenho que ficar tentando me equilibrar ali para fazer e tal. E aí tinha no circuito esse brinquedo, e veio uma senhorinha assim, ó, que o idoso depois, a gente começa a ver que ele tá com problema de caminhada quando ele começa a arrastar o pé, né? Rasta pé, rasta pé. E veio ela assim, meio curvadinha, arrastando o pé, toda lentinha. Chegou, quando ela pegou aquele negócio, ela jogava pra cima e se agachava, e pá, e não sei o quê. Eu disse, gente. E aí depois ela largou o diabolô ali, ou diabo, não sei como é que fala em português. E aí foi caminhando assim, lentinha, sabe? Então, assim, ó, eu me lembro que tinha algumas pessoas que participavam do projeto de dança que elas diziam que elas se sentiam como se elas estivessem no baile, né? Quando eu era pequena e traz toda aquela memória afetiva. E aí ela vai lá e se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. E depois ela sai e vai caminhando ali daquele jeitinho curvadinho, né? Uhum. Então a dança tem muito isso, assim, tem essa coisa afetiva, tem essa socialização, faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa vida, né? Quando a gente, vou sair com os amigos, vou sair para dançar. Então tem tudo Aham. isso, né, que a dança tem e que talvez ela seja essa atividade tão específica E que até o toque, gera. né, Aline? A gente sabe o tanto de hormônio que a gente libera quando a gente toca uma pessoa. E que é uma das Sim. coisas que está sendo tão difícil também nessa pandemia, né? A gente está longe, a gente não tem o toque, a gente não pode abraçar, a gente não pode, né? Não pode encostar na mão, tudo é álcool, tudo é pano, tudo é distância. Então, assim, a gente vê que agora é o extremo desse toque, né? Então, assim, mesmo quando a gente não está na pandemia, que a gente pode se aproximar das pessoas, que a gente pode ter o contato, é diferente, porque na dança você faz isso com uma pessoa que você nunca viu e é legal, e é ok, entendeu? Então você está trocando ali com uma outra pessoa. E essa troca, ela é muito importante, né? Sim,
sim. Aí É até apaixonante, apaixonante. Esse é, assunto é apaixonante. a Porque gente, isso a gente a gente consegue não ver aquilo que pode, a a gente é gente ama. suspeita, né? É, Suspeita para falar aqui, nesse grupo a inteiro gente. aqui, de quem está assistindo e de quem está conversando, é todo mundo suspeito para falar. Mas aproveita e me diz aqui, assim, em relação aos estudos que tem da influência da dança no Parkinson, tem alguma dança que tem um melhor efeito ou não em relação às modalidades de dança? Tem alguma que funciona melhor do que outra? Nunca se fez essa comparação, assim, né, de diferentes estilos de dança, o que que é melhor, o que que não é. Assim, o tango foi o primeiro tipo de dança que começou a ser estudado, inclusive já tem até revisão sistemática com meta-análise só sobre estudos com tango, né? Demonstrando. Ai, peraí, eu acho que deu um sinal aqui de bateria fraca. Eu vou botar meu celular para carregar. É que deu um sinal aqui de bateria fraca. E então, assim, tem essa parte aí do tango, né? Uhum, Que tá já comprovado algum benefício. A valsa já tem alguns estudos também, dança irlandesa. ahn, ah, Tem nós em Porto Alegre, no Brasil, tem um grupo de pesquisadores que são da Universidade Estadual de Santa Catarina, a Adriana, que é lá de Santa Catarina, com o grupo de estudos dela, né? Ela fez um estudo também com samba, e eu fiz um estudo com samba e forró. Por isso que a Elren, no início da live, estava dizendo da questão da gente testar o carimbó lá no. Lá, né, enfim, lá em Belém do Pará e tal. aham. Então, assim, a gente tem essas questões que a gente decidiu trazer um pouco mais para as danças brasileiras, para também ver o efeito dessas danças. A Adriana recentemente publicou um artigo sobre a questão do ritmo binário e ritmo quaternário, se tinha maior efeito usar ritmo binário ou ritmo quaternário, e acabou que não deu diferença em músicas, né, de ritmo binário ou ritmo quaternário. Mas assim, eu te diria que a dança, qualquer dança, talvez seja efetiva, né? Tem alguma coisa com balé, baseado no balé clássico também, porque tem uma parte da aula que a gente faz usando a barra, baseada com Uhum. alguns passos de balé e tal. O English National Ballet fez pesquisas por muitos anos aqui no Reino Unido, né, com a Sarah Houston, que é uma pessoa da Roehampton University, uma pesquisadora. Então, assim, Sim. tem muita evidência que a dança tem benefício, né? Mas assim, o tango é onde tem revisão sistemática, que já diz que tango é ok, né? Mas assim, eu te diria que com a minha experiência das coisas que eu tenho lido, vários estilos de dança têm proporcionado benefício. Porque tem essa coisa que eu te falei, girar, isso tem tudo que é dança. Deslocar, tem tudo que é dança, né? São movimentos assim básicos que tem Uhum. tudo que é dança, que faz parte da dança, não importa o estilo, né? Essa coisa do Isso até pela toque. tomada de decisão, sabe? Porque, como a gente estava falando que uma das questões importantes da dança é exatamente a tomada de decisão, algumas danças você poderia ter até uma coreografia que você vai copiar a coreografia, enquanto que outras, e o tango é uma delas, né? Você não tem regra, você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Entendeu? Não é, às vezes o forró, ele também é esquerda para frente, direita para trás, esquerda para frente, direita para trás. O tango nem isso tem, né? Você vai com Ele qualquer tem, perna para qualquer lado. mas tem os passos básicos, né? Na dança de salão, de forma geral, assim, existem os passos básicos e a partir daquilo tu vai o par guiando. Então tu tem esse momento, mesmo que a gente trabalhe com samba e forró num determinado momento da aula, que eles dançam em par ou dançam de frente para o espelho, tem esse momento que eles também têm que improvisar o passo e Sim. tal, né? E a gente também trabalha muito com uso de imagem, uso de improviso. Então, assim, não tem a dança para o Parkinson, ela pode ser aquela dança que tu tenhas o conhecimento, vamos dizer assim, né? Mas Sim. se tem um certo protocolo que se criou, uma certa estrutura de aula que se criou dentro do Dance for Parkinson's, vinculado ao Mark Morrison's Company nos Estados Unidos, que a aula começa na cadeira, depois ela vai para a barra ou para a parte de trás da cadeira, como se fosse uma barra, para fazer alguma Uhum. coisa em pé. E aí, um terceiro momento que tu vai ter um processo ali de ser mais livre pelo espaço, que tu vai ocupar o espaço, que daí, nesse momento, tu pode trabalhar com a dança que tu quiser. Ou mesmo quando tu estás na cadeira, tu pode trabalhar com a dança
que tu tem esse conhecimento, né? Um trabalho de pés, por exemplo, que tu possa fazer sentado numa cadeira. Pode ser desde um sapateado até Uhum. um trabalho de balé, de estica, ponta, flex e não sei o que, e tarará. Então, assim, não tem uma dança, né? Assim, essa dança aqui é melhor ou aquela ali. Dançar por si só, se eu sou um professor e eu tenho interesse de começar a trabalhar com dança para Parkinson, eu posso trabalhar com a dança que eu tenho mais contato, conhecimento, né? Mas essa parte, assim, O objetivo não é a técnica, né, Aline? o objetivo realmente é que eles experimentem a dança, que eles dancem, né? E Sim. assim, não é assim a copia, faz para esse lado. Ah, vamos Uhum. usar essa mão, vamos se autodescobrir, vamos se tocar, vamos se autodespertar para o movimento, vamos respirar com a música, porque eles têm às vezes problema de fala também, né? Tem muitos projetos que têm músicos que tocam música ao vivo, e aí o músico trabalha junto com o canto, né? Ah, Então, assim, a arte tem todo esse poder de cura, né? Dentro da questão, assim, de arte e saúde, isso já é uma área estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, há 2 anos atrás, fez um relatório sobre as evidências das artes na saúde, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que começar a descobrir no Brasil. A gente tem que começar a descobrir, né? Não sei se há interesse ou não disso, mas o Josi Matos, que estava aí, é super engajado nesse processo político de inserção da dança dentro do Sistema Único de Saúde, né? Dentro das práticas integradoras, integrativas de saúde, né? Então, assim, a gente precisa começar a ver, porque a Organização Mundial de Saúde já sabe disso, né? Países como a Inglaterra já sabem disso, já fizeram documentos vinculados a isso, né? Existem revistas científicas que têm esse nome, Arts and Health, que é arte e saúde. Então, assim, é algo que já está aí, né? E que a gente vai precisar se conectar nisso para prevenir, que era o que a gente estava falando, né? Ou seja, dançar para prevenir, sim. e dançar se a gente ficar doente, né? Se a gente ficar velho, ou sei lá. É o Porque remédio e a cura, né? se a gente for estudar, que eu gosto muito de história da dança, os grandes nomes da dança do mundo, do século XX, morreram com 70, 80, 90 anos, quando ninguém morria com 70, 80, 90 anos. É. Né? As pessoas não morriam com essa idade e elas morreram com essa idade. Lá no início do século XX, tem gente que morreu com 60, 70 anos e as pessoas morriam com 50, 45. E elas eram bailarinos. Então, assim, vai ler sobre a história de vida das pessoas que são referência na dança, vai ver com que idade morreram. Né? Claro que nem todo mundo morreu, assim, alguns morreram cedo, sofreram acidente, tiveram coisa trágica. Mas, assim, algumas pessoas morreram com muita idade, né? Então já está dito, comprovado, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui. A dança contemporânea, sim, sim, a dança contemporânea é super utilizada também mundialmente para pessoas com Parkinson, né? Para idoso. Não precisa ser assim, balé, não precisa ser dança de salão, né? Muitas vezes eles têm uma identificação maior, talvez com dança de salão, porque era a dança que eles dançavam no tempo deles de jovem e tal. Mas é isso, assim. Talvez, por exemplo, para um grupo de brasileiros, não faça sentido trabalhar com, por exemplo, como no English National Ballet, eles trabalham com um repertório de quebra-nozes, de balés clássicos, porque aqui os idosos gostam de música clássica e vão assistir, né, balé clássico. Talvez para nós não faça tanto sentido isso, faça muito mais sentido propor um carimbó, ou uma dança contemporânea dentro de uma questão do improviso com uma música que motive, uma música brasileira que seja interessante, funk, eu não sei, algo que faça parte da realidade, né? Porque a música também tem muito relação com motivação. Às vezes a gente pergunta que música que querem ouvir, né? Que música tu quer ouvir, né? Vou colocar uma música lá que eles não se identificam e tal. Então tem tudo isso assim que a gente ainda tem muita coisa eu anotei aqui que dá pra gente ainda fazer de pesquisa, né? É. Principalmente nos aspectos não motores da doença. Não se tem muito evidência científica sobre a dança nos aspectos não motores. Tem na cognição e no humor, mas não se tem nada sobre constipação, alguma coisa sobre qualidade de vida, já se tem também de evidência, mas está faltando muita pesquisa ainda em sintoma não motor. Tem muita coisa assim ó, de motor, evidência no motor, mobilidade funcional, melhora na marcha, né? Mas assim, está faltando alguma coisa em sintoma não motor que a gente deveria estudar mais. Eu agora estou fazendo algumas pesquisas nesse sentido, de distúrbio do sono, porque tem muito problema de sono,
quem tem Parkinson tem muito problema de sono, insônia, alguma coisa de depressão que a gente está fazendo agora também. E, enfim, né? Eu não estou mais vendo aqui muitos comentários agora, a dança está sendo Um silêncio. pedido para comentar aqui, ó, do Dan. Aulas onde há necessidade de reprodução de uma sequência estimulam o neurônio espelho, que foi uma das grandes descobertas da neurociência. Poderia nos falar um pouco sobre a importância? Então, a professora Isabela Gavioli, minha colega, que é a atual orientadora de TCC aí do Danley, ela estuda essa área de neurociência. A Cláudia Daron, que também é uma outra colega minha, estuda essa área de neurociência da dança, né? Que elas, inclusive, fizeram doutorado. A Cláudia está terminando doutorado, a Isabela fez doutorado nessa área. Mas a questão do neurônio espelho, o que se sabe, né? Foram alguns estudos que foram feitos, que a gente tem esse neurônio, né? Que ele é um neurônio bastante até primitivo, utilizado até em macacos e coisas assim, que a gente tem essa capacidade de reproduzir, né? Alguns movimentos, assim, não é a minha área tanto de especialidade, mas assim, a gente tem essa capacidade de cópia, né? Então a dança ativa esse neurônio também, né? Não diria, eu não sei muito bem assim dizer para você se teria alguma relação específica com a doença de Parkinson, né? Assim, o neurônio espelho, mas é algo que a gente ativa quando a gente dança, né? Por essa reprodução assim de movimento. Mas é apaixonante, assim. Eu não sou uma pessoa especializada realmente em neurociência, não sou uma neurologista, né? Mas é algo que a gente tem que acabar lendo um pouco para entender melhor, assim, algumas coisas da doença. Mas a pergunta que a Luísa Trevisan tinha feito ali sobre a questão das aplicabilidades, a minha pesquisa ela está bastante voltada para essa questão da prática baseada em evidência, vamos dizer assim, né? Da prática clínica, do quanto aquilo vai ser importante para aquela pessoa que eu estou trabalhando. Não só no sentido isso aqui, vou lá, pego um ratinho, boto no laboratório, não. Eu gosto de ver a aplicabilidade na prática, eu gosto de ver que aquilo ali está sendo bom para quem eu estou trabalhando, né? Então a minha pesquisa está muito voltada para isso, assim, né? E a neurociência, nesse momento, as pesquisas elas acabam sendo muito. Como é muito caro fazer uma pesquisa com ser humano, né? Precisa de muito dinheiro. Eu ainda não entrei muito nessa seara, assim, né? O Alex, meu doutorando, está falando isso, que a minha pesquisa mais é muito voltada para essa pesquisa prática e muito voltada para essa melhora de qualidade de vida e de bem-estar, que é onde, assim, meu grupo de pesquisa, a gente tem estudado e falado muito sobre isso, assim, né? Se eu tenho que usar da biomecânica, eu vou usar da biomecânica, mas a biomecânica tem que me ajudar a entender essa aplicabilidade prática, né? E não só a biomecânica por biomecânica, assim, mas a biomecânica entendendo, por exemplo, no meu pós-doutorado, usando a biomecânica para entender se a dança ajuda a melhorar o giro, né? Sim. Aí ajuda a melhorar o giro, se ajudar a melhorar o giro, vai ajudar a não cair. Porque quando eles giram, eles congelam e caem, né? Então, assim, a gente usa da biomecânica para entender esse processo, né? Mas esse processo que vai te levar para uma pesquisa mais aplicada. Aham. Aí é que a gente volta na história das pesquisas qualitativas também, né? Uhum. Dessas pesquisas. Pessoal, eu queria saber quem está assistindo, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer. Eu sei que tiveram vários comentários aqui, alguns, infelizmente, a gente não conseguiu ler ao tempo, porque eles foram passando e aí a gente acabou mudando de assunto. Mas se alguém tem alguma pergunta que quiser fazer para a professora doutora Aline Haas, para ela responder, né, gente? Porque eu, nesse assunto aqui, eu só tô de bico mesmo, tentando fazer um pouquinho que eu posso para conscientizar a importância do trabalho da dança com o Parkinson. Mas quem responde mesmo é a Aline, gente. Eu vi Ó, aqui a pergunta do Darley era bem específica do neurônio espelho dentro do Parkinson. Darley, tem uma para a gente estudar aí no grupo. A gente tem um grupo de pesquisa, né? E a gente lê e estuda bastante aí. Eu nunca li nada sobre isso. Agora me deu a curiosidade aqui também de a gente poder ler sobre isso, né? até Então, um enfim. comentário da Daniela, né? A pandemia deixou muitas pessoas com depressão, com certeza. Isso daí. A gente fez um estudo também, né, agora com pessoas com Parkinson, o ano passado,
durante a pandemia e a gente viu isso, assim, que aumentou bastante o nível de ansiedade e medo em pessoas com Parkinson no Brasil, foi onde a gente fez o estudo. Já outros estudos têm apontado isso, né? E depressão e ansiedade já é um sintoma da doença que está se agravando na pandemia. E aí, Sim. a falta de movimento e a falta de exercício, que também reduziu na pandemia, está diretamente relacionada ao aumento de depressão e aspectos de doenças de saúde mental, né? Então, assim, a gente na pandemia não é só o problema da Covid, mas é o problema da pandemia, que a gente está tendo que ver essa Consequências, questão né? de falta de movimento, né, de questão assim de depressão, ansiedade. Então, assim, isso aí a gente vai ter que vir ainda muitos anos depois resolver, né? E o que eu diria para vocês, assim, dancem, dancem muito, dancem sempre, porque é o que nos traz esse, Casa, né? dança, Dança em dança casa no sozinho, chuveiro, dança no quarto, dança em qualquer bota a lugar, né, música, gente? Simplesmente bota a dance. música. Tem aqui, ó, deixa eu ver, a Andrea pediu aqui, ó, professora, poderia falar um pouco sobre o seu livro que saiu recentemente? Esse aí tem que falar mesmo, porque esse daí eu também tô. Então, eu não sei se ela está falando do livro da Dança Medicina, eu acho que é esse livro que ela está falando. Nesse livro especificamente, a Bárbara tem um capítulo, eu fui organizadora, eu tenho um capítulo também, mas a gente, quem quiser comprar, fica a dica. Adriano Bittar, que estava aí nos assistindo, não sei se está ainda, né? Também tem com bastidores, também pode comprar com Também dá bastidores. para comprar com os bastidores, com a Bárbara. Mas ele é um livro que ele não tem muito essa abordagem nesse sentido, né, da dança na saúde, assim, tão diretamente para populações como pessoas com Parkinson, doença neurológica ou idoso. A gente fez uma abordagem muito mais voltada para bailarinos, né, Sim. no sentido, assim, de bailarino mesmo profissional. Então, aí fica a dica para a segunda edição, quem sabe, né, a gente... Mas tem um Mas vai livro ter no já... novo também, né? No capítulo que você está escrevendo para o outro livro que ainda vai Então, sair. spoiler, né, do livro futuro aí que vai sair da Bárbara. Eu escrevi um capítulo sobre isso com a Marcela e com a Mavi, que é uma aluna minha da graduação, sobre Parkinson, cognição, dança, qualidade de vida. Mas, enfim, tem um livro que foi publicado pela Sarah Houston, que é em inglês, para quem lê, que ele se chama Dança e Parkinson, um excelente livro. Né? Já foi publicado um livro especificamente sobre esse assunto, o resultado das pesquisas que ela desenvolveu ao longo de 11 anos aqui na Inglaterra. Uhum. Então, mas não sei se era desse livro, André, que você estava querendo falar aí, né? Pô, Que ela foi, eu falou do acho livro que. que acabou de sair, que saiu É, recentemente. Eu pensei que fosse o do Medicina e Ciência da Dança. é esse, eu acho que é esse, porque o único livro que eu participei agora, recentemente, de organização foi esse livro, né, da rede É, Brasil-Reino Unido, que foi organizado pelo Adriano Bittar, por mim, por pessoas aqui do Reino Unido, professor Wyon, Derek Brown, a Valéria, daí do Federal de Goiás, é. enfim. Esse Mas é livro muito bom, comprem porque é um livro referência, tem 2 idiomas, português e inglês, tem e-book, então fica aí o merchandising do livro. e Fica a dica. aguardem o próximo que vai É sair distante. também, que É... esse capítulo do Parkinson vai estar nele, vai sair agora no segundo semestre de 2021. Então vai ter mais coisa Amém! aí. Mais coisa. Amém! Infelizmente, esse vai ser só em inglês, porque é uma editora dos Estados Unidos. Mas, pelo menos, o conhecimento tá aí, né, gente? A gente dá um jeito, afinal de contas, eu também aprendi a ler, aprender inglês assim, né? Lendo artigo científico. Aí cheguei aqui na Inglaterra, não falava nada, mas 5 anos depois tenho um doutorado, aprendi a falar um pouquinho, né? Arrumei um noivo e assim vamos. Então a gente se vira. Aí, aqui, ó, tem mais uma aqui. 10. Haas fala da arte e ciência, como qualitativo e quantitativo se relacionam e se complementam para entender a dança e suas singularidades. A Lu, minha doutoranda. Então, assim, falar dessa interface entre arte e ciência é o que a gente acho que falou basicamente aqui ao longo da live, né? É. E eu acho que é bem importante essa interface entre qualitativo e quantitativo. Por isso que agora, nos meus doutorandos, meus alunos de doutorado, que estudam Parkinson, eles estão fazendo essas duas pesquisas, né? A qualitativa e a quantitativa, tipo, tentando se complementar. Então, eu acho que tem essa questão subjetiva, que ela é intrínseca da arte, mas também tem esse corpo objetivo que se mexe, que tá ali, que é um corpo biológico, né? Que tem fisiologia, que tem músculo, que tem osso. Então, assim, essas áreas, elas estão conectadas
e elas se complementam, né? E é o que eu acho que a gente tenta fazer, tanto tu quanto eu, todo mundo que trabalha com ciência da dança, é justamente trazer essa área de esse entrecruzamento entre ciência e Uhum. arte, né? E aí, eventualmente, trazendo a pesquisa qualitativa como algo que vai complementar o dado quantitativo, né? Ou o dado quantitativo complementando o dado qualitativo, né? Teve um estudo muito interessante que saiu agora na área do Parkinson recentemente, uma pesquisadora que é a Sophia Hubert, que ela é britânica também, que ela faz isso, ela avaliou a biomecânica, a avaliação tridimensional de um elemento da dança, e aquele mesmo elemento que ela avaliou na biomecânica, ela perguntou no qualitativo, para ver qual era a percepção subjetiva daquela pessoa que dançava em relação àquilo que ela tinha medido no quantitativo, né? E foi super interessante que ela colocou os dois resultados no artigo, né? Foi um artigo publicado o ano passado, eu acho, 2020. Super interessante esse artigo, né? Então, eu acho que é isso, assim. É. Estamos aqui já há um tempinho, né, Bárbara? Não sei se não descansaram de Pois nos ouvir aí. é, aqui já tá de noite, né, gente? A Aline, você tá em Birmingham? Tô em Birmingham. A Aline em Uhum. Birmingham, na Inglaterra. Eu tô aqui, né, na Irlanda do Norte, numa cidade chamada Ballymoney. E aqui já está de noite, porque estamos 4 horas no futuro, como eu gosto de brincar. Mas eu queria agradecer muito, assim, a sua participação, sabe? Eu acho que esse assunto é um assunto que eu não domino, mas que eu tenho total consciência da importância, por isso que eu gostaria, que eu te convidei para isso, por isso que a gente está trabalhando em cima disso, né? E eu queria também parabenizar, eita, né? As palavras não estão saindo. Todos os seus alunos, todos os cientistas, os estudiosos que estão aqui trabalhando nessa área. E assim, continua aí, porque esse assunto é realmente muito importante na prática para muitas pessoas, né, gente? E eu sou também fã disso, né? Não é à toa que é o objetivo do Bastidores, diminuir essa lacuna que tem da teoria da ciência e da prática da dança, porque também não adianta nada a gente produzir um tanto de coisa no laboratório e essas tanto de coisa que a gente produz não fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, essa é Uhum. a melhor parte, eu acho, do projeto que vocês desenvolvem, né? De não ser só aquela pesquisa que você faz no laboratório, mas de realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é a parte mais bonita. E usar a dança ainda por cima, aí a coisa fica linda demais. Sim, é apaixonante agradecer pelo teu convite. Eu sempre me empolgo falando desse assunto, né? Agradecer todo mundo que me apoia, os meus alunos, as pessoas que participam do meu grupo de pesquisa, meus mestrandos, meus doutorandos, bolsistas. Se não fossem eles, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem um grupo bem grande. Para quem quiser nos seguir, né? O meu Instagram, Aline Haas, mas a gente também tem o Instagram do projeto, que é Dança e Parkinson. A gente tem um canal no YouTube com alguns vídeos que a gente produziu ao longo da pandemia, de aulas de dança para pessoas com Parkinson. E temos também o nosso Facebook, né, que também é o Dança e Parkinson, URGS. Então, quem quiser nos acompanhar, nosso trabalho, né, esse é o nosso Insta. E a gente tem também um canal no YouTube, né, o Dança e Parkinson URGS, com algumas a gente produziu alguns materiais na pandemia que ajudou, assim, as pessoas, né? A gente está tendo agora com a pandemia também pessoas de outros estados que estão participando do projeto, pessoas que estão do Nordeste, pessoas de Isso outros é uma coisa lugares. muito legal da pandemia, né, Aline? Eu acho que assim, a gente tem que aprender a ver o lado positivo em tudo, né? E se tem uma coisa que a pandemia fez, foi possibilitar que as pessoas de vários lugares pudessem trabalhar em conjunto, né? Então, por exemplo, a gente está Sim. aqui, eu estou na Irlanda do Norte, você está em Birmingham, na Inglaterra, o pessoal está lá no Brasil, em várias cidades, em vários estados, e a gente está todo mundo aqui falando sobre a conscientização do Parkinson e como que a dança influencia nisso. E olha só o alcance que a gente tem. Então, o pessoal lá do seu grupo, não é, apesar de ser muito bom a gente estar próximo, né, da gente estar juntos, é muito legal também a possibilidade de ter pessoas de vários lugares online fazendo aquela aula que agora pode alcançar muito mais gente, né? Sim. Tem que Sim, ver isso. tem vários projetos agora que estão funcionando online, né? Tem projetos aqui no Sul, de pessoas que estão. A Camila, que é uma menina que está fazendo o doutorado na Federal,
das ciências da saúde. Então, tem pessoas já tentando desenvolver essa área hoje Hum. no online, que eu acho que não sei se a gente outro dia também falou isso, não sei se dá para dizer que é o lado bom, porque a gente tem tido muitas perdas nessa pandemia, É. mas tudo na vida tem algo, né? O Josi Matheus aí, ele é de Minas. E ele está participando do meu grupo de pesquisa, né? Então, a gente já teve gente que está em Portugal, que estava no grupo de pesquisa. Então, essa Hum. questão ficou mais fácil agora. A gente viu, né, que a gente pode se conectar realmente de uma forma mais fácil através né, via, sei lá, Zoom ou outras plataformas. Mas é isso, né? A gente está disponível se quiserem continuar conversando conosco, te agradecer muito, né? Já existia, Lu, sim, sim, não tem nada bom na pandemia. Já existia Não, essa ferramenta, não, mas gente, a não tô gente falando que a não pandemia é valorizava. boa, não. É, Não falei que a a pandemia gente, é boa. Falei que a a gente pandemia trouxe alguma coisa que dá pra gente utilizar, porque sempre, a gente sempre pode olhar o que que é que a gente pode Eu aproveitar de acho que cada era isso, né? experiência. Já existia, mas a gente não valorizava. A gente achava que Não. era algo que não era importante. E aí a É, gente começou a valorizar, né? gente, Muito curso à obrigada. distância. Não, ninguém nunca gostou de fazer curso à distância. Agora, curso à distância, as pessoas viram que é possível, sabe? E eu acho que a gente tem que considerar essas coisas sim, porque, por exemplo, é, deslocamento, sabe? Tanto que as pessoas agora podem curtir mais a família, porque não tem que ficar uma hora no trânsito para ir, uma hora no trânsito para voltar, o tanto que isso é bom para o planeta, sabe? Quando eu estava em Londres, quando começou a primeira pandemia, eu senti no ar a diferença da quantidade de pessoas deslocando o tempo todo, porque estava todo mundo na sua casa, trabalhando de casa. As empresas descobriram que é possível que o seu funcionário ainda seja produtivo dentro de casa, e com isso as pessoas têm mais contato com a família. Claro que tem gente que está enlouquecendo, né, com criança dentro de casa. Eu acho que a gente vai, depois disso, encontrar um meio termo que vai ser bom para todo Uhum. mundo, sabe? Mas eu acho que isso abriu a cabeça. E esse abrir É. a cabeça é sempre bom, né? O mais importante é encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio Exato. nos leva a não doença, nos leva a um bem-estar maior. O equilíbrio que é o mais difícil, a gente encontrar equilíbrio, né? Porque, Fala por que exemplo, a doença de Parkinson é um desequilíbrio. É um desequilíbrio Uhum. de produção disso, de produção aquilo. Então, gera, né, um problema. Então, quanto mais a gente conseguir se equilibrar em todos os Exato. sentidos, depois que tudo isso passar, que a gente está Quando torcendo que depois isso passe, tudo passar, a gente só vai ficar com é, literalmente as partes boas. é verdade, é verdade. Obrigada, Então, Babi. Amei. Obrigada, gente, por ter aguentado aí a gente conversando sobre esse assunto. Obrigada, nossa, saudades tuas, saudades de todo é, mundo. saudades. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, beijo, Ó, tchau, quem tchau. perdeu, quem entrou agora por acaso, vai ficar online depois, tá? No Instagram do Bastidores e também no nosso canal do YouTube. Já marquei aí para vocês seguirem o Instagram do projeto e também o Instagram do Bastidores. Então, beijos. Beijo, beijo.